O seu sábado fica melhor quando você começa por aqui, na Rádio Vinhedo Web. O programa Vida da Igreja já vai começar. Deus, irmãos, glória a Deus por esse sábado que começou, por mais esse dia, esse novo dia. A alegria é que nesse novo dia que o Senhor fez, é o dia que nós vamos nos alegrar. E toda vez que você acorda, que você desperta, que o Senhor te deu a oportunidade de você acordar para esse dia, os teus olhos têm a luz do Senhor, você tem que glorificar a Deus por mais um dia. Que haja essa primícia nessa manhã, de nós nos consagrarmos ao Senhor, saber que esse dia Ele fez e que há um propósito para se cumprir nessa vida que o Senhor nos deu, nesse tempo que estamos vivendo, no lugar onde você está, onde o Senhor te colocou. E glória a Deus, porque nesse lugar onde o Senhor nos colocou, há um propósito para se cumprir, existe algo para se completar, e você faz parte disso. O Senhor conta conosco. Precisamos cooperar com a obra do Senhor, cooperar com a vontade do Senhor. E amém, que nós estamos juntos aqui, já começo falando, né? Nem me apresentando, mas para quem não me conhece, eu creio que todos me conhecem aí, eu sou a Karina, irmã de vocês, irmã em Cristo, e você está comigo aqui na Rádio Vinhedo Web, a tua rádio, a rádio que tem a palavra do Senhor, que vai te edificar e te constituir como igreja. Estamos nesse mês da constituição da Eclésia. Essa constituição da igreja é mesmo o Senhor se movendo em nós, colocando em nós uma marca poderosa, né? Um revestimento poderoso, um fundamento glorioso, porque como igreja somos essa autoridade aqui na terra e precisamos, como essa autoridade estabelecida, expressar Cristo com realidade. Cristo não é uma doutrina, não é um estilo, né, de vida. Cristo é a própria vida. E aleluia, porque nós temos essa vida para manifestar. Irmãos, nessa semana lemos Atos 11. E você, em Atos 11, descobre toda essa riqueza da palavra do Senhor, em ter nessa palavra a vida do Senhor. Ó, Senhor Jesus, quantas palavras, né, o Senhor nos deu, e como nós vemos a inclusão de todas as coisas, nem gentios, nem judeus, né, somos todos um no Senhor, a marca do derramar do Senhor, daquilo que nós não podemos controlar, porque Pedro, ele vai falar do evangelho, da palavra, do mover do Espírito que alcançou a família de Cornélio. Não há impedimentos para aquilo que Deus tem para fazer. Eu não posso controlar o mover de Deus. Vemos Barnabé se movendo com Paulo, entendendo o agir do Espírito como um fluir glorioso e não como uma organização, uma agenda que eu fiz, uma agenda para dar certo, né? Combinei as datas, fiz alguma coisa que fosse politicamente correto, alguma coisa que seja boa, né? E nós ficamos nessa coisa que seja boa, para que não seja uma coisa ruim. E nesse bom e ruim, bem e mal, nós nos perdemos naquilo que o Senhor nos arrancou. Não podemos viver no bem e no mal, mas sim numa vida que vem do alto. E em nome de Jesus, que sejamos cheios dessa vida para manifestar em todo o tempo. Irmãos, não podemos nos alimentar dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. O que eu vou conhecer e prosseguir em conhecer é o Senhor, é a verdadeira vida. É nisso que eu preciso dedicar os meus dias. É nisso que eu preciso dedicar toda a minha vida, toda a minha força, né? Nossa devoção está no Senhor, em buscar o Senhor. E aleluia, por esse Deus tão maravilhoso que nos resgatou. Quem somos nós, né? Quem é o homem para que dele se lembre? Senhor Jesus, quem somos nós, irmãos? Mas o Senhor te ama tanto e o Senhor tem um cuidado com a tua vida tão precioso. E Ele move todas as coisas para que você, nesse mover completo do Senhor, possa testemunhar de Cristo em todo ambiente. Aleluia. Vamos iniciar amanhã, então. Amanhã você tem aí Atos, aleluia, você tem Atos 12, amém? Vamos ter Atos 12 e você vai desfrutar de mais um capítulo de Atos, porque a cada semana nós estamos avançando em um capítulo, avançando nessa constituição, e nós vamos entrar na semana da libertação que desfaz as cadeias e anula os decretos numa contínua oração. Atos 12 é aquela
aquele desfecho glorioso, né? Onde nós vemos Tiago sendo martirizado e Herodes achando aquilo tão vantajoso para sua popularidade, vai lá e faz a mesma coisa com Pedro, programando a morte de Pedro para o dia seguinte, quando na verdade no dia seguinte o Senhor já programou a ressurreição, a libertação, um caminho no meio da prisão, aleluia, uma porta de ferro que vai se abrir automaticamente por si mesma. É assim que Deus faz. Então nesse domingo, das portas da cidade que se abrem sem chave, nenhuma cadeia resiste à intervenção dos céus. Você vai desfrutar aí na palavra de domingo, estaremos juntos, conectados no canal do YouTube Igreja em Vinhedo. Bispo Betão sempre compartilha uma palavra rica, né, uma palavra viva para ser transformadora na tua vida. Eu estarei com os irmãos na terça-feira e na quinta-feira. Terça no Repartir, quinta-feira no Bom Dia Hoje, e sempre que o Senhor nos dá a oportunidade de anunciar o Evangelho, de falar, registrar, expressar, anunciar aquilo que cremos, não despreze essa oportunidade. Eu vou ler os temas, já vou começar então com os temas para que você não tema, amém, dessa semana. Antes disso, nós vamos ler Atos 12, amém. Deixa eu abrir aqui, eu vou ler na versão da Restauração, inclusive tem um rodapé assim, muito especial, com revelações tão preciosas, né, dos irmãos. E aquilo que o Senhor deu, Ele não deu para uma pessoa ou para outra pessoa, Ele deu para o corpo. E é extremamente desfrutável as palavras que nós vivemos, recebemos, compartilhamos como corpo de Cristo. Capítulo 12, então, de Atos diz assim: Por aquele tempo, o rei Herodes lançou as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, ele prosseguiu, prendendo também Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Glória a Deus. Havendo prendido, lançou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então ele tinha um plano, né, para matar Pedro, para expor quando? Depois da Páscoa. Mas Herodes não conta, né, irmãos, com tudo aquilo que é plano do Senhor em momentos tão proféticos e estratégicos como a Páscoa, que é uma passagem, como a Páscoa, que é o sacrifício da vida. E Pedro, pois, estava detido na prisão, mas fazia-se fervorosa oração a Deus por parte da igreja em favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro naquela noite dormindo entre 2 soldados, atado com 2 correntes e sentinelas diante da porta, guardando a prisão. E eis que um anjo do Senhor pôs-se ao seu lado, e uma luz resplandeceu na cela, e batendo no lado de Pedro, despertou. Irmãos, tem soldado ali, né? Tá tudo preso, tá tudo devidamente, entre aspas, guardado ali, mas ninguém enxerga aquela luz. Só Pedro vê a luz. E glória a Deus, porque nós podemos ver essa luz. As trevas não podem nos derrotar. E então ele bate no lado de Pedro, despertou dizendo: levanta-te depressa, e as correntes caíram-lhes das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as tuas sandálias. E assim ele fez. Disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Então saindo seguia, e não sabia que era real o que se fazia por meio do anjo. Julgava, porém, estar tendo uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo, e saindo percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Então Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo. Aleluia, é o que Daniel declarou, né, na cova dos leões, que Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões. E aqui Paulo declara que Deus enviou o seu anjo e resgatou da mão de Herodes, desse leão furioso, e de toda a expectativa do povo judeu. Dando-se conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Quando ele bateu à porta da entrada, veio uma menina de nome Rode para atender. E reconhecendo a voz de Pedro, de tanta alegria não abriu o portão, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava ali diante do portão. Aleluia. Eles, porém, lhe disseram: está louca.
Mas ela insistia em que assim era. Então disseram, é o seu anjo, né? Que não era Pedro, mas o anjo de Pedro. Pedro, porém, continuava batendo. E quando abriram, viram-no e ficaram admirados. Irmãos, é até um paradoxo aqui, né? Porque uma porta de ferro se abre automaticamente. E uma porta de uma casa, Pedro fica batendo. Aleluia. Tem coisas que o Senhor vai fazer, né? Tem coisas que o Senhor usa os irmãos para fazer. Glória a Deus. Então precisa que os irmãos façam, né? E eles ficaram admirados. Ele, acenando-lhes com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciar isso a Tiago e aos irmãos. E saindo foi para outro lugar. Sendo já dia, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. E Herodes, tendo procurado e não o achando, tendo interrogado os sentinelas, ordenou que fossem levadas para serem executadas. E descendo da Judéia para Cesareia, passou ali algum tempo. Ora, ele estava furioso com os de Tiro e de Sidom, mas estes de comum acordo se apresentaram a ele e, tendo persuadido Blasto, camareiro do rei, pediam paz porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em um dia designado, aleluia, Herodes, vestido de trajes reais. Irmãos, isso aqui para mim é muito forte. Bem forte, porque nós vemos a glória do Senhor se manifestando em tudo, né? Aquele que acha que tem o poder para matar, para dizer quem fica vivo, quem morre, né? Acha que tem um poder, é um falso poder. Todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor. E aqui diz assim, ó, que vestido de trajes reais, ele sentou-se no tribunal e dirigia-lhes a palavra. Mas olha o que aconteceu. E o povo aclamava: é voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Porque de fato ele foi devorado, né? Totalmente tomado de vermes, ele foi consumido de dentro para fora. E isso é a marca da vaidade, do próprio ego dele. E não deu glória a Deus. Então nós lemos aqui Atos 12, que é o texto introdutório e base, né, para toda essa semana. Então nós vamos de segunda-feira, a densidade libertadora da luz invasora no mais escuro da prisão. Aleluia, Atos 12, 7 e o Salmo 136. Glória a Deus, né? Que venha mesmo essa luz invasora. Terça-feira, revestidos em autoridade transmissora nos passos de descanso, guiados em plena certeza. É Paulo saindo da prisão, firmado nessa verdade, sabendo que essa guerra nós guerreamos em paz, andamos porque é o Senhor que faz todas as coisas. Há um fluir, há uma porta, há um portão de ferro se abrindo e há um acesso a essa cidade. Deus deu autoridade a Pedro. Irmãos, quarta-feira é o reconhecimento da dualidade de Pedro e seu anjo, presentes de forma indivisível como herdeiro das chaves do reino. Olha só, isso é o ligar e desligar, que está lá em Mateus também, 16, que fala sobre essa autoridade da igreja. Isso é glorioso, né? E amém. Não esqueça que nós estamos nessa semana da libertação. É uma semana de libertação. Glória a Deus. Quinta-feira, concordância com o invisível, né? Aleluia. Estarei no Bom Dia hoje aí para declarar esse espelhamento. A concordância com o invisível no espelhamento da oração incessante e do crescimento multiplicador. Sabe por quê? Porque a palavra crescia. A oração era incessante. Sabe o que é isso, irmãos? É que tudo nós apresentamos ao Senhor em oração. Não ficamos retidos em nada. Em nada. Temos orações, súplicas com ações de graça. Temos a palavra crescendo. Então temos palavra, louvor e oração. Amém? O Senhor vai preservar nosso coração e os nossos pensamentos. É o coração como origem, pensamentos aí no destino, e é o Senhor conduzindo tudo em perfeita paz. Sexta-feira, o ministério da palavra em Pedro nas 3 festas, revertendo a negação com a materialização do testemunho de portas abertas. Glória a Deus. É Páscoa, é tempo dos pães asmos, né? Deus tem algo glorioso para se cumprir e nós estamos no calendário do Senhor, não na agenda de Satanás, não naquilo que Herodes acha que controla, que pode controlar, mas nós estamos no mover do Senhor, no calendário celestial, em nome de Jesus. Então, irmãos, temos aqui ainda, nesse sábado aqui, eu já falei, né? O juízo, sábado é o juízo propagado contra o arrogante usurpador,
ferido no emaranhado de glória, que é esse finalzinho de Atos 12, que é justamente essa morte de Herodes, comido de bicho, de ego, devorado pela sua própria vaidade. O Senhor tem coisas gloriosas para se cumprir em nome de Jesus. Nós vamos viver essa verdade, vamos desfrutar dessa palavra como realidade. E isso, irmãos, longe de qualquer coisa de religiosidade. O Senhor quer te fazer viver um mover dele. E o mover do Senhor é a vida dele em nós, em todo tempo, é a vida do Senhor em nós. E aleluia. É importante lembrar também, né, irmãos, que ali nós lemos em Atos 12 que era os dias de pães asmos, né? E o que representa esses dias de pães asmos? Era justamente aquilo que ia antecedia a festa, né, a Páscoa. Essa marca dos dias dos pães asmos eram os dias sagrados que eles comemoravam o quê? A saída apressada do Egito. Como é que Pedro saiu da prisão? Apressadamente. Era uma marca de libertação da escravidão. Então eles tinham nesse período de consagração a lembrança daquilo que o Senhor fez de ter tirado eles do Egito. E de fato Herodes é um faraó, é o mesmo espírito que quer dominar, que quer dizer quem morre e quem vive. Mas o Senhor tem exatamente nesses dias aí, essa celebração. Tirou Pedro da prisão nos dias de pães asmos, né? Que era justamente essa comemoração de uma saída apressada do Egito e da libertação da escravidão. Isso era Pedro saindo da escravidão que Herodes queria impor. E aleluia, porque ele sai cheio dessa luz, cheio dessa verdade, com soberania, andando e atravessando. E nós vemos ali a porta de ferro, um portão de ferro que se abre para ele acessar a cidade. Nós vemos também nesse contexto, né, do Egito, o Mar Vermelho que se abre. Então há um acesso mesmo para quem avança em libertação. Então guarda isso no teu espírito. Teremos aí uma semana de libertação. É de dentro para fora. Essa luz vai te alcançar, isso vai te iluminar, vai trazer vida para o teu interior. Então, se abra para essa verdade, para essa realidade, que essa palavra ela te vista e te revista a cada dia dessa semana. E eu quero compartilhar, como sempre faço aí, as palavras, né, do nosso querido irmão Otmani. Tenho muita alegria de fazer esse devocional. Irmãos, quando acabar esse ano, eu vou retomar o próximo ano esse devocional Forever. E cada ano eu vou repetir, porque a palavra sempre é rica e é tão cheio de palavras, não tem opinião de ninguém, né? Aliás, a opinião é uma coisa que nós precisamos nos livrar dela. Sabia que a nossa opinião, ela é divisiva. Tudo que envolve a nossa opinião, Deus não precisa, Deus não se importa com essa opinião. Isso não é assim, não tô nem aí com o que você pensa. Não, é que Deus não se importa com aquilo que nós achamos, pensamos, porque nós somos pequenos e a nossa opinião, ela tem origem natural. Quando você tem uma revelação, ela vem do alto. Quando você tem opinião, ela vem da terra. As coisas da terra, elas são naturais, elas são temporais. E opinião é aquilo que traz deformação. Quando nós vemos a Filadélfia, a igreja de Filadélfia, a degradação de Filadélfia, que é a Laodiceia, o que é a Laodiceia? O significado dessa palavra no grego é justamente a opinião. Então, esse falatório, né? Nós saímos de um amor fraternal para viver de uma opinião. Senhor Jesus, o Senhor não quer isso. O amor fraternal, sabe o que é? Ele rompe com a opinião. Ele é muito soberano, ele está além das opiniões. Então, não importa a opinião que o irmão tem, que eu tenho, importa é o amor que nos une. Opinião é divisiva. Gosto. Deveria ser feito assim. Não gostei disso. Mudou as coisas de lugar. Também não gostei. Esse lugar não é bom. Aquilo também não me serve. E nós ficamos cheios de opinião. Busca a revelação do Senhor, que você vai entender o que é para você, o que faz parte daquilo que é do Senhor para você. Também estou muito feliz porque sempre, né, a gente conecta os irmãos. Eu sempre sou abençoada com livros, irmãos. Olha, sou muito grata ao Senhor por isso. E eu falei já no outro programa de rádio, né, que chegou aquele livro Experiência de Vida, e como eu tenho desfrutado dessa experiência de vida, dessas palavras que são vida, e fala sobre a tenda, o poço, o altar, e como essas coisas são reais, e quanto mais aquilo que está no nosso espírito, né, e isso vai conectando e vai fortalecendo as nossas convicções. Mas eu quero ler hoje, dia 15 de agosto,
Hoje também é aniversário da pastora Heloísa. Que o Senhor abençoe a vida dessa mulher de Deus, constituída pelo Senhor, mãe de 2 filhos lindos, né? E tem uma continuidade aqui na terra por uma renúncia definida no Senhor. Glória a Deus pelos dons, pelos talentos que o Senhor cada vez mais a abençoe e constitua a sua vida nele. Que tudo aquilo que o Senhor deu a essa mulher de Deus sirva ao reino e seja caminho e acesso para as pessoas acessarem o reino de Deus sempre, porque isso é vida. Senhor Jesus, aleluia. Então, 15 de agosto, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5, 8. Eis aqui uma condição necessária do coração para que Deus cumpra seus propósitos de sua graça. Pureza de coração simplesmente significa um estado em que não há obstáculos para que se veja Deus. O reino dos céus está aqui. Portanto, não há razão para que alguém deixe de vê-lo, a menos que o próprio homem coloque barreiras. Entendeu, irmão? Que a pureza de coração, ela simplesmente significa um estado em que não há obstáculos para que se veja Deus. Não tem nada que me impeça de ver ao Senhor. Glória a Deus, nós é que colocamos barreiras. Então ele fala, não é necessário colocarmos um objeto sujo diante dos nossos olhos para nos impedir de ver algo. Um objeto perfeitamente limpo também faz exatamente o mesmo. O coração limpo do salmista no Salmo 51 tem a ver com a remoção das coisas impuras. O coração limpo descrito no Sermão do Monte tem a ver com a remoção de todas as coisas, puras ou impuras. Aleluia. Muitos não têm um conhecimento correto de Deus porque não permitem que seu coração seja instruído, de modo que tem inúmeros interesses que competem entre si, à parte de Deus. A pureza de coração corresponde à simplicidade dos olhos. Significa que Deus é o único objeto da nossa atenção. Se toda a nossa preocupação estiver focada nisso, nada perderemos. E todo o nosso corpo será luminoso, é o que está escrito em Lucas 11:34. Amém? Que os nossos olhos sejam luz, porque eles só veem o Senhor. A pureza de coração corresponde à simplicidade dos olhos, ou seja, eu tenho um único olhar. Pureza é isso, não tem mistura. A mistura é que nós olhamos o Senhor e todas as outras coisas. Mas quando você tem limpeza, você tem esse ser puro, é que você não tem outra coisa. Por exemplo, eu tô com uma água aqui na minha frente, irmãos, e ela é pura, porque não tem nada nessa água. Mas se eu colocar alguma coisa aqui, ela já não vai mais ser pura, vai ter uma mistura aqui dentro. Mas o Senhor quer pureza, que tem uma coisa só, um elemento só, que é o próprio Cristo. Sabe que eu falei de Laodiceia? Laodiceia é a mistura, porque em Filadélfia é só o Senhor que importa, mas a Laodiceia é o Senhor e toda a vaidade em nome do Senhor. E todo o poder em nome do Senhor. Né? Acha que é rico, mas é pobre, cego e nu. Então acha que tem, mas é uma grande mistura, né? É um conceito misturado. Nós temos essa limpeza para ver o Senhor, irmãos, que possamos ver o Senhor, porque os nossos olhos só existem para enxergar o Senhor. Que os nossos olhos olhem direito, que essa seja a nossa verdade, que essa seja a vida do Senhor para você e para mim, em nome de Jesus. Eu louvo ao Senhor pelas palavras de vida. Os livros, né, e tudo que temos na palavra de Deus, e essas palavras tão ricas, que você abre a Bíblia e qualquer lugar que você abre a palavra do Senhor, existe ali uma revelação tão grande, tão poderosa, né? E glória a Deus que nós possamos estar sóbrios para essa palavra. Aqui em 1 Pedro diz assim, no capítulo 4, no versículo 7, mas o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sede sensatos e sóbrios para dedicar-vos à oração. É essa semana, irmãos. Precisamos nos dedicar à oração. O fim está próximo. Aqui diz assim, acima de tudo tem de amor intenso entre vós, porque o amor cobre multidão de pecados. Precisamos nos amar com amor intenso. O inimigo não suporta essa posição que nós tomamos de oração, de amor. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração, receber e poder compartilhar em nome de Jesus, e que cada um ministre aos outros o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Somos dispenseiros de algo que é multiforme, não é de uma forma só, é multiforme, porque isso é a graça de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe.
poderosamente nesse sábado. Glória a Deus, seja um Shabbat Shalom de verdade, um sábado de paz, a paz que guarda o teu coração, guarda a tua mente, essa paz que excede o entendimento, em nome de Jesus. Senhor Jesus, consagramos ao Senhor esse dia, Senhor, esse dia 15, tudo é teu, Senhor, tudo é para ti. Move todas as coisas, Senhor. Ó, Senhor Jesus, amamos, Senhor, a tua dispensação, amamos o teu mover, Senhor, a tua palavra que é rica. Temos nessa palavra, Senhor, todo o suprimento para a nossa vida. Declaramos, Senhor, desde o lugar que nós estamos para todos os lugares, Senhor, a palavra vai chegar, aonde esse registro vai alcançar. Declaramos vida abundante. Abençoa a pastora Heloísa nesse dia, no seu aniversário, na sua celebração de novos ciclos, que ela seja tão feliz, que o simrado, Senhor, seja a marca dela nesse dia, Senhor, nesse novo ciclo, Senhor. Obrigada, meu Deus, porque estamos em Ti, Senhor, porque vivemos em Ti, porque nos movemos no Senhor. Só temos o Senhor, só queremos o Senhor. Toda enfermidade, os ataques, as distrações, tudo que quer ser competir com os nossos olhos, ou colocar os nossos olhos naquilo que não tem origem no Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. Que os nossos olhos olhem direito somente o Senhor. Os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Não queremos nos afogar, Senhor, nas tempestades da nossa alma, mas soberanamente olhar para Ti, andar sobre essas águas, atravessando esse mar revolto, declarando que o nosso caminho é um caminho de vida, que o nosso acesso é ao Espírito, Senhor. Temos essas chaves, Senhor, que seja uma semana de chaves, de libertação. Quem tem chave tem libertação, Senhor, que possamos viver nessa libertação, nesse mover, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, continua na nossa programação aí na Rádio Vinhedo. Na sequência agora tem louvor, porque é sempre naquele tripé glorioso de realidade. Palavra, louvor e oração. E temos mais palavra dos irmãos aí, como eu prometi. Sempre uma palavra, uma revelação poderosa de uma ministração que aconteceu em Sumaré e continua acontecendo no nosso espírito. Deus te abençoe desde Sião. Shalom. There was no way until you made one. Grace upon grace, hallelujah. Even though I don't deserve it, you did it. Even though I couldn't earn it, you give it. By my side.
Você acabou de ouvir o programa Vida da Igreja. Todos os sábados, a partir das 8 horas da manhã, você tem um novo início no seu fim de semana. Continue com a nossa programação da Rádio Vinhedo Web. Obrigado, Senhor. Thank you for another gathering. Obrigado por outro ajuntamento. How much we thank you for your speaking thus far. Quanto nós te agradecemos por falar conosco. We believe you are opening your heart to us. Nós cremos que o Senhor está abrindo o teu coração para nós. Tonight, again, we open our heart to you. Essa noite, novamente, abrimos nosso coração a Ti. Open our eyes to see what's on your heart, Abra os nossos olhos para vermos o que está no teu coração. especially as we consider the matter of the golden lampstand. Especialmente quando consideramos essa questão dos candelabros de ouro. Thank you for the marvelous mystery of your economy. Obrigado pelo mistério maravilhoso da sua economia. Thank you, you want to multiply yourself. Obrigado porque o Senhor quer multiplicar a Ti mesmo. We're here to cooperate with you. Estamos aqui para cooperar contigo. Well, brothers, praise the Irmãos, Lord. Louvado seja o Senhor. I don't know if you realize, but we're now in the second half of this training. Eu não sei se vocês percebem, mas agora nós estamos na segunda metade desse treinamento. 8 messages, we're now on message 5. Em 8 mensagens, estamos agora na mensagem 5. Is that right? My message, Tá am I certo? counting right? Yeah. Yes. Okay. So, brothers, we're going to continue from the marvelous fellowship that we had this afternoon on the matter of the golden lampstand. Nós vamos continuar essa maravilhosa comunhão que nós tivemos hoje à tarde sobre os candelabros de ouro. But before we pick that back up, I wanted to go back to 3 points in message 1. Antes de entrar nisso, eu gostaria de voltar para 3 pontos da mensagem 1. Because message 1, again, the great need for a new revival is the general subject. A mensagem 1, de novo, é esse tema, a grande necessidade de um revivamento. But message 1 Mas a is mensagem- titled Cooperating with the Lord A mensagem 1 diz, cooperar com o Senhor to bring in a new revival para haver um novo reavivamento that will end this age. que encerrará esta era. Hallelujah. Aleluia! The new revival will end this age. Então, o novo reavivamento, Ok. ele vai encerrar esta era. So I just want to point this out. Why are we talking about the high peak of the divine revelation, the God-man living, and shepherding? Então, por que nós estamos enfatizando o pico elevado da revelação divina, o viver do homem-deus e o apacentamento? Because the Lord speaking to us in the last period of time O Senhor falando conosco no último período de tempo, that points out that each of these 3 matters, que enfatiza essas 3 questões. I could say, are triggers for the new revival. Eu poderia dizer que são gatilhos para o novo reavivamento. So in Roman numeral 2, letter E, Então, agora Romano 2, letra E. Which message? message 1, Mensagem 1. outline 1, Roman numeral Esboço 2, letter E. Agora Romano 2, letra E. And if you notice, this point is in quotations. Se você notar, Yes, essa citação aqui, ela está entre aspas. This means it's directly taken from the ministry of Brother Lee. Isso significa que foi tirado diretamente do ministério do irmão Lee. And he said this, I hope that the saints in all the churches throughout the earth, Eu espero que santos em todas as igrejas ao redor da terra, especially the co-workers and the elders, especialmente os cooperadores e presbíteros, will see this revelation and then rise up to pray that God would give us a new revival, a revival which has never been recorded in history. sim, vejam essa revelação e levantem-se para orar para que Deus nos dê um novo reavivamento, um reavivamento jamais registrado na história. So as our brother Albert pointed out, there's a key word in this statement here, and that is that we brothers would rise up to pray. Então, como o irmão Albert enfatizou, há uma frase-chave nessa citação, que é que nós precisamos nos levantar para orar. Realizing that perhaps we don't see so clearly. Percebendo
que talvez não estejamos vendo tão claramente. In fact, on the ride home last night, this afternoon, we had marvelous fellowship to admit that I'm not sure I see it so clearly. Então, nós temos que chegar à conclusão que nós não estamos vendo corretamente ou claramente. That's good fellowship. É uma boa comunhão. That we could consider how to become more clear to see this divine heavenly high peak of the divine Nós revelation. temos que considerar como ver mais claramente essa questão do pico elevado da revelação divina. So may we rise up to pray. Então, levantar-se para orar. Number one, to receive this vision clearly. Número 1, para receber essa visão claramente. And to pray that God would give us a new revival. E orar para que Deus nos dê um novo reavivamento. Okay, second statement is, A segunda frase, it's under, must be under Roman numeral 3. 3F, yes. Roman numeral 3, letter F. How about we read this together? vamos ler todos na letra F, mensagem 1, algarismo romano 3. Todos nós devemos declarar que queremos viver a vida de homem-Deus. Finalmente, os homens-Deus serão os vitoriosos, os vencedores, o Sião em Jerusalém. Isso introduzirá um novo reavivamento que nunca foi visto na história, que encerrará esta era. Okay, and then the third statement. Então, a terceira citação Must be in Roman numeral 4. deve ser em algarismo romano 4. Letter C, the last point in the entire outline. Letra C é o último ponto em todo o esboço da mensagem 3. Again, all Mensagem together, 1. brothers. Vamos ler juntos. Espero que haja um genuíno reavivamento entre nós, por percebermos esse encargo de apacentar. Se todas as igrejas receberem esse ensinamento para participar do maravilhoso apacentar de Cristo, haverá um grande reavivamento na restauração. Amen. So, brothers, here is the connection of all these 3 points that the Lord is impressing us with in these days. Aqui, irmãos, está o que está conectando esses 3 pontos e que nos impressiona nesses 3 dias. That to see the high peak of the divine É revelation ver o pico elevado da revelação divina. will bring us into a new revival. Vai nos introduzir em um novo reavivamento. To enter into a God-man living Entrar num viver de um homem-Deus, personally and corporately pessoalmente e coletivamente. will bring in a great revival. Vai introduzir um grande reavivamento. And by cooperating with the Lord, that there would be an environment of mutual shepherding E cooperando com o Senhor para que haja um ambiente de apacentamento mútuo, that will be a big revival in the recovery. que será um grande reavivamento na restauração. That will be a big revival in Brazil. Haverá um grande reavivamento no Brasil, Be a big revival in North America. um grande reavivamento na América do Norte, Be a big revival all over the earth. e um grande reavivamento em toda a terra. So I know we've heard it, and I believe we'll hear it again a few more times this weekend. Eu sei que nós já ouvimos isso e vamos ouvir mais algumas vezes nesse final de semana. Yeah, brothers, I remembered the case of the blind man Nós lembramos do caso daquele homem cego. who the Lord did something O Senhor fez algo to help with his sight, para ajudá-lo na sua vista. and he told the Lord, Ele disse ao Senhor: I see trees as men walking. eu vejo árvores como homens andando. Maybe so far we see the high peak of the divine revelation that way. Quem sabe até agora nós tenhamos visto o pico elevado da revelação divina desta maneira. But the Lord did some further
speaking and shepherding of him. Mas o Senhor fez um apacentamento e um falar adicional para ele. And he came away seeing. E ele aconteceu que passou a ver. So, brothers, maybe we need to pray to the Lord. Lord, I feel like I just see this as trees walking like men, or men walking like Quem trees. sabe nós temos que orar para o Senhor e dizer, Senhor, eu estou vendo essa questão apenas como árvores andando como homens. But that we would open ourselves to the Lord. Mas que nós abramos o nosso ser para o Senhor. Lord, open my eyes, Senhor, abra os meus olhos. that I may see the high peak of the divine Que eu revelation. possa ver o pico elevado da revelação divina. Okay, so brothers, we've seen the present vision according to the intrinsic essence of the unique New Testament ministry. Então, nós vimos a visão intrínseca de acordo com a visão do Novo Testamento, do ministério do Novo Testamento. So maybe the stress in that outline is on the New Testament ministry, A ênfase naquele esboço é o ministério do Novo Testamento, which is for the reality of the body of Christ and a new revival. que é para a realidade do corpo de Cristo e um novo reavivamento. And now we come to a third outline, which Brother Albert gave a marvelous beginning to. E agora nós chegamos no terceiro esboço, cujo início More- foi dado de maneira maravilhosa pelo irmão Albert. More than a beginning, Mais do que um começo. he touched some very crucial matters in his word. Ele tocou questões cruciais na sua palavra. And I don't know about you, brothers, but I came away nourished, encouraged, and motivated by this word. Eu não sei sobre vocês, mas eu me senti nutrido e motivado por essa palavra. So may the Lord continue to speak and open this matter of the golden lampstand Que to o us. Senhor continue falando e abra essa questão do candelabro de ouro para nós. Amen? Amém? Okay, brothers, how about we read the overall title again of message 3? Vamos ler novamente o título da mensagem 3. O significado intrínseco, a experiência subjetiva e a manutenção orgânica do candelabro de ouro para um novo reavivamento. So, this title is full of meaning. The number one, the intrinsic significance Esse título ele é cheio de significado. Of the O primeiro é o significado intrínseco, the significance of the golden lampstand. o significado do candelabro de ouro. This relates to the high peak Isso se relaciona com o pico elevado of the divine revelation. da revelação divina. Then the subjective experience of the golden lampstand, Então, a experiência subjetiva do candelabro de ouro, which we began to touch this afternoon, que começamos a tocar nesta tarde. that of course points to the God-man living. Isso, claro, ele aponta para o viver do homem-deus. And then we have this marvelous utterance, Então, an organic maintenance. Então, nós temos essa expressão maravilhosa para uma manutenção orgânica do candelabro. Yeah, this is an organic maintenance of the golden lampstand. É uma manutenção orgânica do candelabro de ouro. Okay, so brothers, let's go ahead and Vamos avançar. I want to fellowship just a little bit more. Roman numeral 1, before we get into the pick up where we left off. Eu quero compartilhar um pouco mais sobre o algarismo romano 1. Roman numeral 1 says, in order to enter into a new revival, Aqui diz, a fim de entrar em um novo reavivamento, we need to see, precisamos ver, we need to know, precisamos saber, and we need to minister. precisamos conhecer e precisamos ministrar. What do we need to see? We need to see the supereminent Christ. O que temos que ver é ver o Cristo sobre-eminente. And what or who do we need to know? The all-inclusive O Christ. que nós precisamos conhecer? O Cristo todo-inclusivo. And who do we need to minister? We need to minister the unsearchably rich Christ. E o que nós precisamos ministrar? Nós precisamos ministrar as riquezas insondáveis de Cristo. Brothers, Irmãos, the high peak of the divine revelation, the God-man living, and our shepherding are altogether related to our experience and enjoyment of Christ. irmãos, nós conhecermos essa pico elevado da revelação divina, termos viver do homem-deus e apacentar segundo Deus. Amen. Amém? Christ is supereminent. Esse Cristo super eminente, sobre-eminente.
Christ is all-inclusive, Cristo é todo inclusivo. and Christ is unsearchably rich. E Cristo é insondavelmente rico. So, brothers, I'm touched by this, Eu fui tocado por isso, irmãos. that this word is in the context of the 7 golden lampstands. Que essa palavra está no contexto dos 7 candelabros de ouro. It says under this point that we can minister the unsearchably rich Christ to others in shepherding them. Aqui diz que nós podemos ministrar esse Cristo insondavelmente rico aos outros por meio de apacentá-los. And I don't have time to mention them all, but just in reading through the 7 epistles to the 7 churches in Eu Revelation, não tenho tempo de mencionar todas, mas apenas falando sobre as 7 epístolas de Apocalipse. I came up with 20 aspects of the unsearchably rich Christ. Eu cheguei em pelo menos 20 pontos desse Cristo insondavelmente rico. How rich is that? Quão rico ele é. Praise the Lord for the unsearchably rich Christ. Louvado seja o Senhor por esse Cristo insondavelmente rico. So, for example, he's the one who holds the 7 stars in his right hand. Por exemplo, ele é aquele que segura esses 7 candelabros em suas mãos. He's the first and he's the last. As estrelas, desculpa, segura 7 estrelas na sua mão. Okay, the first and the last. O primeiro e o último. Is that 2 or 1? É 2 ou 1? I don't know. I think maybe I count it as 2 because he is the first. Eu contei como 2, porque ele é o primeiro. He is also the last. E ele é também o último. Anyway, brothers, he's unsearchably rich. Irmãos, ele é insondavelmente And rico. this Christ we should know E experientially esse Cristo que nós devemos conhecer experiencialmente, to the point that we can minister this rich Christ to others. ao ponto de podermos ministrar esse Cristo rico para os outros. Okay, and one point further in Roman numeral 2, Então, mais um ponto em Coríntios Romano 2. as we were fellowshipping about whether or not we actually see this high peak vision, Quando estamos compartilhando se devemos compartilhar ou não sobre esse Cristo insondavelmente rico, how do we see? como que nós vemos? Do we study harder? Estudando mais? Do we check with reference books? Nós vamos consultar os nossos No, we need livros a- de referência? We need a spirit of wisdom and revelation. Não, nós precisamos de um espírito de sabedoria e revelação. Brothers, we need to exercise our spirit Precisamos exercitar o nosso espírito as we pray and open to the à Lord, medida que oramos ao Senhor. as we seek the Lord, Como that He bus- would open our eyes to see. Quando buscamos o Senhor para que Ele possa abrir os nossos olhos para ver. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah for the 7 golden lampstands, which we'll now touch a little bit. Aleluia pelos 7 candelabros de ouro que agora vamos tocar um pouco. So, brothers, I don't know if you heard this morning or this afternoon, but under Roman numeral 2, it says that the 7 golden lampstands, or you could say the golden lampstand in this point, was designed by God Himself. Eu não sei se nós ouvimos essa tarde, mas esses 7 candelabros de ouro, eles foi desenhado pelo próprio Deus. Who could imagine that a lampstand Quem poderia imaginar um candelabro could open the thought of God que poderia abrir o pensamento de Deus in His design for His economy? no seu desenho para a sua economia? It's unfathomable. Isso é insondável. But brothers, we'll consider more about the design. Vamos considerar um pouco mais sobre esse desenho, sobre esse projeto. Okay, I know we covered the basics of the design. Eu sei que nós já abordamos a base desse projeto. Roman numeral 3, let's read that together. Agora, em Romano 3, vamos ler juntos. Temos de experimentar subjetivamente os aspectos detalhados do candelabro de ouro, o viver do homem-deus, a fim de nos tornarmos uma reprodução do candelabro, a expressão do Deus triuno. So, brothers, I know Albert was able to touch the first few of these points in this section, Albert já tocou os 2 primeiros pontos dessa sessão, but I just want to underline a couple of points. mas eu só quero sublinhar alguns pontos. Number 1, that the lampstand is of pure gold.
Primeiro, esse candelabro ele é de ouro puro. The gold represents the divine nature of God. O ouro representa a natureza divina de Deus. But it's not just gold, it's pure gold, Mas não é apenas ouro, é ouro puro. right? It's pure. É puro. How pure is it? Quão puro é? You know, I have a gold ring. Eu tenho aqui um anel de ouro. I don't know exactly how pure it is. Eu não sei exatamente o quão puro é. My bride bought it for me, so I don't know exactly how pure it is. A minha noiva comprou para mim, então eu não sei. It might be 12 karat, it might be 18 karat, or Ta- it might be 24 karat. Talvez ele tenha 12, 18 ou 24 quilates. Those are measures of how pure the gold is. E essas medidas falam sobre quão puro o ouro é. So if you buy a gold ring that is 18 karat, Então, se você comprar um anel de ouro que é 18 quilates, I think it's something like 85% pure. eu creio que seja algo em torno de 85% de pureza. If you buy 24 karat, Se I'm você holding, com- I don't know if it is, but anyway, Se você comprar um de 24 quilates, that means it's 99.99% significa gold. que ele é 99,99% de ouro. 99.99%. 99,99%. That's quite pure, Isso é muito puro, but it's not absolutely pure. mas não é absolutamente puro. The lampstand O candelabro is not just 24 karat. não é 24 quilates. It is 100% pure Ele gold. é um ouro 100% puro. That means the only qualified material for the lampstand is the divine nature of God Himself. Significa que o único material qualificado para esse candelabro é a natureza divina de Deus. No mixture is allowed. Não é permitida nenhuma mistura. When you touch the lampstand, you touch pure gold. Quando você toca o candelabro, você toca ouro puro. And so what is the significance of that? E qual que é o significado disso? Of course, Christ Himself as the original lampstand Cristo, originalmente, ele é esse candelabro. is pure gold. É ouro puro. But the church, Mas as His duplication, Mas a igreja, como sua duplicação, also needs to be pure gold. também precisa ser ouro puro. That means no other element, Significa que nenhum outro elemento, no foreign material nenhum material estranho, has any place in the church. não tem nenhum lugar na igreja. No mixture is allowed. Nenhuma mistura é permitida. No wood, Nenhuma madeira, no grass, nenhuma vegetal, grama, no stubble, nem feno e nem palha, no natural concepts, sem nenhum conceito natural, no natural methods. nenhum método natural, Nothing natural nada natural is permitted in the golden lampstand. é permitido nesse candelabro de ouro. So, brothers, the Lord is doing His work faithfully to purify us, Então, irmãos, o Senhor está fazendo fielmente a sua obra That para we- nos purificar, that we would be purified from every natural thing. para que sejamos purificados de todas as coisas naturais, Not to mention sinful things, sem mencionar coisas pecaminosas, but just natural, mas earthly things, simplesmente coisas terrenas naturais, worldly things. coisas mundanas. God is faithfully doing a purifying work. Deus está fazendo fielmente And uma so- obra de purificação. And so when we're called to pay the price, to buy the gold, Então nós fomos chamados para pagar o preço, comprar esse ouro. that means we're allowing the Lord to do that purifying work in us. Significa que nós estamos permitindo ao Senhor que faça essa obra de purificação em nós. That we can gain more of God. Que nós ganhemos mais Deus. Okay, then number 2, the lampstand is a beaten work. O item B, o candelabro é de ouro batido, é uma obra batida. And so to be beaten is to participate in Christ's sufferings. E essa questão de batida significa participar nos sofrimentos de Cristo. It's not just to suffer because you're a knucklehead. Não é sofrer porque você é um cabeça dura. Cabeça dura. Yeah. Or just because you made
a foolish mistake. Oh, porque você fez um erro bobo. That suffering, you deserve it. Aquele sofrimento você merece. Sorry to say that, but Sinto anyway, dizer isso, de qualquer forma. maybe I say, when I make that mistake, I deserve suffering. E talvez eu deva dizer, quando eu faço aquele tipo de erro, eu mereço sofrer. But there's another kind of suffering that is related to Christ and his body. Mas há um outro tipo de sofrimento que está relacionado com Cristo e seu corpo. And I remember one brother, this was a while ago in California. Isso, eu me lembro de um irmão na Califórnia. The brother had a sort of a blue-collar job. He was an upholsterer for furniture. Ele trabalhava como serviço braçal. So he worked in a small upholstery shop, and he had a couple of bosses. Ele trabalhava numa pequena loja de estofados. And he was a faithful employee who did a good job. Ele era um empregado fiel que fazia um bom serviço. But one day, his bosses found out that he met in the churches in the Lord's Recovery. Então, dia o seu chefe descobriu que ele se reunia numa igreja na restauração do Senhor. That he was meeting in a local church. Que ele estava se reunindo numa igreja local. That he was somehow connected to Witness Lee. Que ele, de alguma forma ele tinha alguma conexão com Witness Lee. The brother got fired from his job for that. O irmão, por causa disso, ele foi demitido do seu emprego. Did he suffer? Of course he did. Ele sofreu? Claro que ele sofreu. His wife suffered. A sua esposa sofreu. But that suffering brought in more of the element of Christ into the body. Mas aquele sofrimento introduziu mais do elemento de Cristo no corpo. So this kind of experience Esse tipo de is experiência the beating of the gold. é a batida no ouro, That it would gain more of the shape that the Lord desires. que vai ganhar mais a forma que o Senhor deseja. Okay, then let's go on to another point under the beating. Então vamos sobre outro ponto, sobre o bater. Do we say we love the beating? Nós dissemos que nós amamos a questão de bater? Maybe not, but in some respect, that beating brings more of God's nature into us. Talvez não, mas em algum sentido, esse tipo de batida, ele brings- traz mais da natureza do Senhor para nós. It brings more of the shape of Christ into us. Traz mais da forma de Cristo para nós. Okay, so number 2 under that point says we must be beaten together with others into one entity. Aqui o item 2 diz, temos de ser batidos juntamente com outros em uma só entidade, Blended together through the cross and by the Spirit. mesclados por meio da cruz e pelo Espírito. So, as Brother Albert mentioned, Brother Lee I think it was 1993, Como o irmão Albert mencionou, o irmão Lee, eu penso que gave a- foi em 93, he gave a word to us ele deu uma palavra para nós, who, by the hundreds, would come every week to the ministry station. que centenas vinham toda semana para aquela estação do suprimento ministerial. We would come to receive the ministry, we would come to conferences, we would come for the life study Nós messages. vínhamos para ouvir o ministério, vínhamos para as conferências e pelos treinamentos. But Brother Lee was bothered because we would come, 500 of us would show up at the meeting hall, Mas o irmão Lee ficou preocupado porque 500 de nós vimos para o local de reunião. Brother Lee would speak, O irmão Lee falava, release the riches in the word. liberava as riquezas na palavra. Some of us would stand up afterwards to say something, Alguns depois levantavam e falavam alguma coisa. and then we'd all go to our cars and go home. Então cada um de nós pegava o seu rumo e ia para casa. And if I saw Albert there, E o irmão Albert estava which he lá, was there, I'm sure, que ele estava lá, eu tenho certeza. I would say, I recognize him. Eu I've seen him reconheci, here, eu tinha visto ele lá, but I have no idea who he is. mas eu não tenho a menor ideia de quem ele era. Brother Lee, then, that's why he charged us. Don't just come from your home in your car, come to the meeting and go back home. O irmão Lee falou para nós assim, não apenas pega o seu carro e We- venha para a reunião e depois volta para sua casa. In a very impractical proposal, Numa proposta muito imprática, he charged us all to take out rooms at it was the Hilton? ele nos encorajou a deixar nossas casas e ir para o Hilton Hotel.
all stayed together in the hotel. Todos ficarmos juntos num hotel. For what reason? To have a vacation? Por que razão? Para ter umas férias? No vacation. Não, sem férias. It was an opportunity for us to blend with one another. Era uma oportunidade de nós entremesclarmos um com os outros. That not only we would have the meetings and receive the speaking, but we could gather Não 2 by apenas, 2, 4 by 4. não apenas tínhamos as reuniões, mas podíamos ter comunhão de 2 em 2, 4 em 4. So this was an example of Brother Lee's burden for us to be blended together. Esse é um exemplo do irmão Lee para nós, de nós nos entremesclarmos. But it only happens when we take the cross to deny ourselves. Mas só acontece quando nós tomamos a cruz para negarmos a nós mesmos. We exercise our spirit and we minister Christ to one E another. nós exercitamos o Espírito e ministramos Cristo aos outros. So it's not just a matter of being under one roof, but it's a matter of being blended together by the release of the Não é Spirit. questão só de estar sob o mesmo teto, mas uma questão de estarmos entremesclados no Espírito. And we say, why is that beating? Então nós perguntamos, por que essa batida? Well, another example is when we serve together. Outro exemplo é quando servimos juntos. When you serve with other brothers, Quando servimos com outros irmãos, you ever get beat? você já levou batida? You ever get beaten by the brothers? Já foi batido pelos irmãos? Let me tell you, they don't try to do it. Eu deixo dizer para vocês, eles não tentam Have you ever fazer tried to isso. beat another brother in coordination? Você já tentou bater em alguém na We coordenação? don't. No, Não. it just happens. Simplesmente acontece. Because we need some shaping. Porque nós We need- precisamos de tomar alguma forma ainda. We need some adjusting. Precisamos de algum ajuste. In our fellowship, a brother may say something. Na nossa comunhão, um irmão pode dizer alguma coisa. It makes us, oh, was he talking about me? Aqui ele está falando sobre mim? I'm kind of offended by that. Eu fico ofendido por causa The daquilo. brother had no thought about you. O irmão não estava nem pensando em He você. just was fellowshipping. E apenas estava tendo comunhão. If you take that from the Lord, you get a little shaping and beating Se to você be joined tomar- together as one. Se você tomar aquilo como vindo do Senhor, você vai ganhar um pouco mais de forma do Senhor. May we all enjoy the beating together with one another. E right? todos nós vamos desfrutar essa batida For- juntos uns com os outros. For the shaping of the golden lampstand. Para essa forma desse candelabro. Okay, I took too much time, but let's go on now to letter E. Letter E. Tomou muito tempo, mas vamos agora para a letra E. How about we read it together? Vamos ler juntos a letra E. O candelabro ter cálices com forma de amêndoas, com maçanetas e flores, significa que o Deus triuno é uma árvore de ouro viva. So this says that it signifies the triune God as a living golden tree. Aqui está dizendo que significa o Deus triuno como uma árvore de ouro viva. So we're now still fellowshipping about the one golden lampstand. Ainda estamos compartilhando sobre esse único candelabro. But eventually that one golden lampstand will be reproduced. Mas finalmente esse único candelabro será reproduzido. And that reproduced golden lampstand will still be a living golden tree, growing, budding, and blossoming in resurrection. E isso acontecerá como sendo uma árvore de ouro viva, crescendo, brotando e florescendo em ressurreição. Amen? Amém? Okay, number 1, let's read together. Número 1, vamos ler juntos. Os cálices com formato de amêndoas significam a vida de ressurreição florescendo. Letter A. Letra A. O florescer da vida de ressurreição é a luz que resplandece, a expressão da vida de Deus, o fruto do Espírito e o fruto da luz. I don't think we have the... We have it. Are you ready for it? Yeah. Good. We have a diagram, Nós temos um diagrama, a drawing of the lampstand. é um desenho do candelabro. So you don't just have to imagine. Você não tem que imaginar simplesmente. Look at this. Olhe para isso. So we won't take too much time. Let's just read through quickly Vamos ler rapidamente the
description of the lampstand. A descrição do candelabro. Let's read. So we read that the cups, shaped like almond blossoms, Nós vemos que essas maçãs, elas representam esses cálices representam uma maçã, so uma amêndoa. these are shaped. I don't know what an almond blossom looks like, but we can believe that this is what the almond blossoms are. Isso That significa o que são essas amêndoas this lampstand florescendo. was full of blossoming almonds, Esse candelabro, ele estava cheio de amêndoas florescendo. just like Aaron's rod. You remember? Exatamente como a vara de Arão, vocês se lembram? Aaron's rod was a dead stick. A vara de Arão era um pau morto ali. It had no life in it. Não tinha vida nenhuma. It wasn't like there was green inside of it. Não It era was como dead. não é que tinha alguma coisa verde lá dentro. a staff. Era morta. Era um So- cajado. Yeah. So they put it in the Holy of Holies, Eles colocaram no Santo dos Santos and they left it in all night long, e deixaram ali toda a noite, along with, what was it, 11 others? I can't junto com remember. outras How many? 11. Was it 11 others? Yes. Yeah. So there were 12 rods altogether. Havia 12 varas ali juntas. Out of the 12, one rod budded. Das 12, uma floresceu. One rod blossomed. Uma ela floresceu, deu fruto e floresceu. One rod bore almonds. Uma vara, ela produziu amêndoas. That was Aaron's rod, Essa foi a vara de Arão. and that is portrayed in the lampstand. E aí ela é retratada no candelabro. The lampstand is almond blossoms. It is flourishing with life. Esse candelabro ele floresce com vida. É o florescer das amêndoas. It's growing, it's budding, and it's blossoming in resurrection. Está crescendo, está produzindo botões e florescendo. Yeah. So the cup shaped like almonds. Then A under this, that number 1, the blossoming of resurrection life is the shining light, the expression of the life of God, the fruit of the Spirit, and the fruit of light. O florescer da vida de ressurreição é a luz que resplandece, a expressão da vida de Deus, o fruto do Espírito e o fruto da luz. Look what's happening here. We have the Olha o que almond, está acontecendo aqui. the almond blossoms. Você tem o florescer da amêndoa. You could say this is like the tree Você pode dizer que isso é igual a uma with the árvore branches, and look what's com at os the top. ramos. E olhe no topo. The light, Há a luz. and that light is the fruit of that almond E tree. essa luz é o fruto dessa árvore de amêndoa. What a marvelous picture. Que quadro maravilhoso. So B, it says, if we would shine forth the light of life, we must be in resurrection, not in our natural life. B. Se quisermos resplandecer a luz de Deus, temos de estar em ressurreição, não na nossa vida natural. C, Christ as the resurrection life is growing, branching, budding, and blossoming in us, by us, and with us to shine the light. Cristo, como a vida de ressurreição, está crescendo, ramificando-se, brotando e florescendo em nós, por meio de nós e conosco, para resplandecer a luz. I can't remember if we spoke it this afternoon, Eu não sei se falamos essa tarde, but there's a progression of the lampstand in the scriptures. mas há um progresso do candelabro nas Escrituras. Did we touch that this afternoon? Tocamos isso essa tarde? Okay, so in Exodus is the first mentioning of the lampstand. Em Êxodo existe a primeira menção do candelabro. And this lampstand there in Exodus represents Christ himself, who is the embodiment of God, to shine forth God. E esse candelabro em Êxodo representa o próprio Cristo como a corporificação de Deus para resplandecer Deus. Then in Zechariah, Então em Zacarias, Zechariah speaks of the lampstand again. ele fala desse candelabro novamente. But when he describes the lampstand, Mas quando ele descreve o candelabro, he includes the matter of oil, ele inclui a questão do óleo, which is the Spirit. que é o Espírito. And then he says this wonderful word, not by power, not by might, E ele- but by my Spirit. Ele diz essa palavra maravilhosa, nem por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. So the lampstand in Zechariah, Então o candelabro em Zacarias, there's a progression. há uma progressão. The embodiment of God, Christ himself, is now the Spirit
who is the reality of Christ. A corporificação de Deus que está em Êxodo agora é. The Spirit. Agora em Zacarias é o Espírito. Yeah, the Spirit is the O reality of Espírito como a Christ, realidade de right? Cristo. So now the very embodiment of God, Christ himself, is realized as the Spirit. Então, Cristo como a corporificação de Deus é percebido como Espírito, tornado real como Espírito. Then we come to Revelation and we see not one lampstand, Então aí chegamos em Apocalipse e nós vemos não um candelabro, but 7 golden lampstands. mas 7 candelabros de ouro. So the one lampstand has been reproduced, has been multiplied. Então aquele único candelabro foi reproduzido, multiplicado. But if you took that one lampstand Mas se você pegar aquele candelabro and compared it with the 7 golden e lampstands, comparar com os 7 candelabros de ouro, no diferencia. não Exactamente. Exatamente. Exactly the same. Exatamente o mesmo. All according to God's design. Tudo de acordo com o desenho de Deus. God designed this lampstand. Deus desenhou esse candelabro. There was one lampstand. Havia um candelabro. Now look, the lampstands are multiplied. Agora olhem, o candelabro está multiplicado. There are 7 golden lampstands that look like that lampstand. Aqueles 7 candelabros se parecem com esse candelabro. So brothers, in this age, Irmãos, nesta era, this is what God is doing. isso é o que Deus está fazendo. He is raising up golden lampstands that are all identical. Ele está levantando candelabros que são todos idênticos. Okay. Are you happy about that? Você está contente com isso? Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. When the Lord raises up a group of saints in a place Quando o Senhor ele eleva um grupo de santos num lugar, and levanta. they stand as the local expression of the one body, Ele se posiciona como uma expressão local do único corpo. we have to rejoice because the lampstand is being reproduced. Nós temos que nos regozijar porque o candelabro está sendo reproduzido. Okay, brothers, I need to move on. So, Eu preciso avançar. how much light there is? Oh, how do we read this together? Small d. Small Vamos d. ler todos juntos. A intensidade de luz na igreja depende de quanto espaço Cristo tem para crescer em nós e por meio de nós. Brothers, this is where our real situation comes to bear. É aqui que nós temos a real situação que nós temos que suportar. How much light there is in my church? How much? How much light? Quanta luz tem na minha igreja? How much light is in your church? Quanta luz há na sua igreja? It depends on the extent to which Christ has a way to grow in us. Depende de quanto espaço Cristo tem para crescer em nós. Okay, number 2. Número 2. Together. Vamos ler juntos? Como aqueles que creem em Cristo, natureza divina, a vida divina, o Espírito e a luz que resplandece. Okay, I have a star by this next point. Eu tenho que falar sobre esse próximo ponto. Believe it or not. Creio ou não? The pure gold let's read together. The pure, this is letter F. Letra F. As esfervitadeiras e os apagadores de ouro puro para aparar os pavios chamuscados significam a natureza divina lidar com a vida natural velha e chamuscada, a fim de que o resplandecer da vida de ressurreição seja claro e puro. You know, the lampstand is made of approximately 100 pounds of gold. Um candelabro é feito com aproximadamente 45 quilos de ouro. Which means it's not a little table lamp. Que significa que não é um pedestal pequeno. Must be like this, huh? 1 meter, yeah. É 1 metro de altura. So, we won't call it a floor lamp, but it's got substance to it, subsize. Pardon? Substance, Ele tem uma substância. yeah. But if you read the description, it says that the talent of gold, the 100 pounds or so, includes not only the lampstand,
but the tongs and the fire pans. Aqui, esses 45 quilos, eles incluem não só o candelabro, mas essas espreitadeiras e esses apagadores. So I want to just make this point Eu quero deixar esse ponto. that number one, to say the lampstand is made of a large quantity of gold, Então, o candelabro é feito de uma grande quantidade de ouro, but it has no dimensions. mas não tem dimensões. We have somebody's maybe approximation or guess of what size it might be, Alguém pode imaginar qual que é o tamanho, but there's no definition in the word of how big, how tall, mas na palavra não wide. existe uma definição qual a largura, qual a altura. This indicates and Sim. points to the immeasurable Christ, Isso aponta para o Cristo imensurável, the immeasurable divine nature of a Christ. natureza divina imensurável de Cristo. But what about these pure gold tongs and fire pans? E sobre essas espreitadeiras e apagadores, I asked ChatGPT, eu perguntei para o Chat GPT, how big are the tongs for the tabernacle? That's what I asked ChatGPT. qual é o tamanho dessas espreitadeiras do tabernáculo? ChatGPT said a few things, and then it says, the Bible doesn't tell us how big. O Chat GPT disse algumas coisas, mas no fim ele fala, a Bíblia não nos diz isso. So we don't know how big they are. Então não sabemos qual o tamanho deles. There's a point I'm going to make here, so bear with me here. But, Me suportem, eu quero deixar claro um ponto. you know, maybe you have in your asado, your barbecue, you have some tongs to pick things up. Talvez na sua churrasqueira você tenha algumas espreitadeiras. Like this, maybe? Desse tamanho, talvez. I have fire tongs in my fireplace at home. Eu tenho espreitadeiras na minha lareira They're em like casa. this, and I can do this way. Do you think that the tongs for the lampstand were like this? Você acha que a espreitadeira para o candelabro é assim? ¿Qué piense? No? See? No? No, not so big, not so big. Não é tão I don't know grande. how small, Eu não sei quão pequena, but I would say fine. Mas- They're fine. mas elas são ok para uso. Fina. Fina. Yeah. Fina. Meaning, what is the purpose of those tongs? Qual que é o propósito dessas espreitadeiras? The tongs are how the wick of the lamps are trimmed. Sim, essas espreitadeiras, elas falam como que o pavio do candelabro são cortados. So as the lampstand and the lamps on the lampstand are burning and shining, Assim, quando essas lâmpadas estão brilhando, estão queimando, the wick, the burned part, gets bigger and bigger. aquela parte do pavio, ela se torna cada vez mais preta. And that frustrates the shining of the lamp. E aquilo lá frustra o resplandecer da lâmpada. So the Lord, as the shepherding high priest, O Senhor- caring for the lampstand, O Senhor, como aquele sacerdote, ele corta esse pavio. he comes to take care of the wicks, Ele vem para cuidar dos pavios, to trim the wicks. para cortar os pavios. And in our experience, E na nossa experiência, I think we have the point here. If not, we'll come to it later. Yeah, here it is. It signifies the dealing with the old and charred natural life. aqui fala que eles significam a natureza divina lidar com a vida natural, velha e chamuscada, So that the shining of the resurrection life may be bright and pure. a fim de que o resplandecer da vida de ressurreição seja claro e puro. So, brothers, in this portion of this message, of this outline, Nessa porção desse esboço, it is our subjective experience of the details of the golden lampstand. é a nossa experiência em detalhes desse And- candelabro de And ouro. this is one of the details of the golden lampstand. E esse é um dos detalhes do candelabro de ouro. There are tongs and there are fire pans. Há espreitadeiras e há apagadores. And so,
How many times, brothers, has the Lord come to us as our caring high priest? Quantas vezes, irmãos, Who o has- Senhor tem vindo a nós como esse sacerdote que cuida de nós, Who has a golden girdle about his breast, que tem um cinto de ouro no seu peito, caring for us in love, cuidando de nós em amor. but with tongs in his hands Mas ele tem essa espivitadeira nas suas mãos to cut off what needs to be cut off. para cortar aquilo que precisa ser cortado. And how big are those tongs? Quão grandes são essas espivitadeiras? They're as big as they need to be. Elas são tão grandes quanto precisam ser. So, but they're not coarse and they're not rough, coarse. Elas não são rudes, They're fine. elas and são they're- finas. So the Lord's caring for us and His cutting the wick that He needs to cut is not in a rough way. Então esse cortar do Senhor não é feito de uma maneira grosseira. It's in a fine, detailed way. É de uma right? maneira fina e detalhada. And so, brothers, if we sense maybe some darkness, Irmãos, talvez nós sintamos algumas trevas. I got a smoking wick. Eu fiquei ali com um pavio chamuscado. I need the Lord's shepherding Eu preciso do apacentamento do Senhor. to come with His tongs and cut. Que Ele venha com a sua espivitadeira e corte. Because the issue of that cutting is more shining. Porque o resultado daquele cortar é que existe mais resplandecer, Ok. mais brilho. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Thank the Lord for His fine trimming work to care for the testimony of Jesus. Obrigado por esse trabalho fino desse cortar que se importa com o testemunho de Jesus. Okay, I have another point that we'll come to. Let's read letter H together. Vamos ler a letra H juntos. Oh, sorry, I skipped G. Let's read G first. Eu pulei o G. Vamos ler o G. The O candelabro com todos os seus utensílios era de 1 talento de ouro puro, aproximadamente 45 quilos, significando que Cristo, como o candelabro divino que resplandece a vida divina em ressurreição, é perfeito e completamente relevante. He's completely weighty. É completamente relevante. And so there are some good reference verses. I won't take the time to get into them with you, but I encourage you in your personal review of this outline and your study together, touch these points, and you will see the weightiness of Christ in his ministry, and even the duplication of that weightiness in us. Tem muitos versículos aqui que nós não temos como abordá-los, mas eu encorajo os irmãos a olharem esses versículos para vocês se darem conta do peso desse Senhor quando Ele cuida de nós. Amen. Letter H now. Letra H. As 7 lâmpadas do candelabro são os 7 Espíritos de Deus com os 7 olhos do Senhor, os 7 olhos do Cordeiro Redentor e os 7 olhos da pedra que edifica para a expressão plena do Deus triuno. Zechariah 4:10 says, "For who has despised the day of small things?" Zacarias 4:10 diz, pois quem despreza o dia dos humildes começos? For these 7 rejoice when they see the plummet in the hand of Zerubbabel. Esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. They are the eyes of Jehovah running to and fro on the whole earth. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. So here we have 7 lamps, Então aqui nós temos 7 lâmpadas. and those 7 lamps E essas 7 are the lâmpadas 7 spirits, são os 7 espíritos. and they are the 7 eyes of Jehovah E eles são os 7 olhos do Senhor, running over the whole earth. percorrendo toda a terra. So I think we'll get into it a little bit later, but the point here is that those 7 lamps that shine and enlighten our inner being are also 7 eyes. Então nós vamos entrar nisso mais tarde, mas esses 7 olhos, essas 7 lâmpadas são os 7 olhos. And what are those 7 eyes for? E para que são esses 7 olhos? They're for searching, Eles são para perscrutar, they're for observing, são para observar, they're for watching, são para olhar. and they are
watching all over the earth. Eles estão olhando por toda a terra. And I would just say in our subjective experience, brothers, Eu diria que na nossa experiência subjetiva, there is no place we can go that the seven eyes are not there. não há lugar para onde possamos ir, aonde esses 7 olhos não vão. That the eyes of the Lord aren't on you. Que esses olhos do Senhor estão sobre você. So realize that He is watching. Perceba que Ele está vigiando, olhando. He's watching when you go there. Ele está olhando quando você vai lá. He's watching when you say that. Ele está olhando quando você diz aquilo. So He's observing. Ele está observando. He's observing with the intention not just to expose you, Ele está observando não apenas com a intenção de te expor, but to supply you and infuse you with Himself. mas para te suprir e fundir a si mesmo dentro de você. But the steps in that process, brothers, once we Mas realize os passos desse processo, irmãos, uma vez que nós percebamos that the eyes of the Lord are upon us, que os olhos do Senhor estão sobre nós, it maybe causes us to repent, to turn, and to confess. talvez faça com que nós nos arrependamos, confessemos e voltemos a Ele. And that turning and that confessing E esse gives the voltar- Lord the way to infuse us freshly with more of Himself. Esse voltar, esse arrepender é uma maneira que o Senhor tem de se infundir de maneira nova em nós. Okay, just for time, number 1. O número 1, It says, no spirit, no church. sem espírito não há igreja. More spirit, more church. Quanto mais espírito, mais igreja. Why is that? Because the spirit, Por que as isso? the Porque realization of Christ, o espírito, como a percepção de Cristo, becomes the very content of the 7 golden se lampstands. torna o próprio conteúdo dos 7 candelabros. That means if in my church, Significa que se na minha igreja, if in your church, se na sua igreja, in the churches in Brazil, nas igrejas no Brasil, if there's not much spirit, não há muito espírito, there's not much church. não há muita igreja. Nothing else counts Nada mais conta. other than the all-inclusive spirit who Que- is now sevenfold Que intensified, não esse espírito 7 vezes intensificado, being experienced by us, being lived out through us. sendo experimentado e expressado por nós. That defines the church. Isso define a igreja. And brothers, that little quote is from a book called The Church, The Reprint of the Spirit. Essa pequena citação aqui é uma citação do livro A Igreja, a Reimpressão do Espírito. Just a little booklet, É um pequeno livrete, 3 chapters, 3 capítulos, but it was during this time that Brother Lee began to see more about the progression of the lampstand through the Bible. foi durante esse tempo que o irmão Lee começou a ver o progresso do candelabro, a progressão do candelabro. So eventually he concluded that the one lampstand in Exodus, the one lampstand in Zechariah, became 7 lampstands in Revelation. Então ele conclui que aquele candelabro único em Êxodo And e em Zacarias se torna 7 candelabros de ouro em Apocalipse. And those 7 lampstands, E aqueles 7 candelabros, which are the 7 churches, que são as 7 igrejas, are simply the reprint of the Spirit. são simplesmente a reimpressão do Espírito. You have this view for your church? Você tem Você tem essa visão para a sua igreja? Is your church a reprint of the Spirit? A sua igreja é a reimpressão do Espírito? Oh, Senor. Amém. May it be more and more a genuine reprint of the Spirit. Que haja mais e mais uma reimpressão genuína do Espírito. May the Lord raise up many more duplications and Que- reprints of the Que Spirit. o Senhor levante muito mais duplicatas e reimpressão do Espírito. So, I recommend you pick this up if you have it in Portuguese. I hope so. Márcio, nós temos português isso? Não. No, Então, sorry. Okay. You can find it online in English, Você right? pode encontrar isso em inglês. So,
I was going to read a little bit, but I think I better not. So we have some more to go through the outline. Nós temos que avançar um pouco mais no esboço. But, brothers, we need to be impressed that Precisamos ficar impressionados in view of the high peak of the divine revelation, que à vista dessa revelação, do pico da revelação, to say that the lampstands or the churches are the reprint of the Spirit, dizer que as igrejas são a reimpressão do Espírito, is to say that the very God who is embodied in Christ é dizer que o próprio Deus que foi corporificado em Cristo, and who is realized as the Spirit, que é tornado real como Espírito, who is now sevenfold intensified que agora está 7 vezes and has been reprinted sevenfold times, que já foi reimpresso 7 vezes. this is God's goal, Essa é a meta de Deus. that he would gain his duplication. Que ele ganhe a sua duplicação. And of course, I think we saw eventually that 7 lampstands in Revelation 1 and 2 and 3 becomes one golden lampstand. E nós vimos que esses 7 candelabros em Apocalipse 2 e 3, no final se tornam um grande candelabro de ouro. Okay, so let's move on and I'll try to finish this up. Vamos Number avançar. Número 2. Brothers, go ahead, all together. O número 2, under H. H2, yeah. Debaixo do 2, do H. Os 7 olhos do Cordeiro nos infundem com Cristo como Redentor judicial, e os 7 olhos da pedra nos infundem com Cristo como o Salvador orgânico para o mover econômico de Deus na terra por meio da sua redenção e salvação orgânica, com vistas à sua edificação. What a marvelous sentence. Que What a sen- marvelous sentence. Que sentença maravilhosa! That the 7 eyes of the Lamb Que os 7 olhos do Cordeiro, are related to his judicial que redemption, estão relacionados com a sua redenção judicial, and the 7 eyes of the stone e os 7 olhos na are pedra related to Christ in his organic salvation. estão relacionados com Cristo em sua salvação orgânica. And this results in God's economical move on the earth E isso resulta no mover econômico de Deus na terra, through his through his redemption and his organic por salvation, meio da sua redenção e da sua salvação orgânica, for the goal of his building. com vistas à sua edificação. I can't say more than that. It's Não posso marvelous. dizer mais que isso, é maravilhoso. Hopefully, when you study together, you can speak these things to one another. Esperamos que quando vocês estudarem, vocês possam falar uns com os outros sobre isso. Number 3. Número 3. Os 7 olhos do Senhor são como uma chama de fogo para olhar, observar e julgar ao iluminar e infundir. I think we covered it. Nós já But abordamos isso aqui. Just to repeat briefly, Para repetir rapidamente, the eyes of the Lord os olhos do Senhor, they observe eles observam and they expose, e eles expõem, but the goal isn't just observing and exposing. mas a meta não é simplesmente observar e expor. The goal is infusing A meta the very element of God into us. é a infusão do próprio elemento de Deus em nós. Okay, number 4. Número 4. Em nós há 2 lâmpadas. O Espírito de Deus 7 vezes intensificado em nosso espírito. We have 2 lamps. Temos 2 lâmpadas. We have the lamp of our spirit, Nós temos a lâmpada do nosso espírito. and we have the lamp of the Spirit. Nós temos a lâmpada do Espírito. The sevenfold Spirit is the lamp in our spirit. O Espírito 7 vezes intensificado, ele está no nosso espírito. And in our experience, E na nossa experiência, this lamp within us essa lâmpada dentro de nós enlightens. nos ilumina. This lamp leads us, Essa lâmpada nos conduz. makes our pathway clear to us. Ela torna o nosso caminho claro para nós. But brothers, we need to learn how to take care of the lamp, Mas nós precisamos aprender como cuidar da lâmpada. how to pay attention to the shining of the lamp Como prestar atenção ao brilhar desta lâmpada in our daily life na nossa vida diária. with our brother's house roommates. Quando nós estamos com nossos irmãos, colegas de quarto, Who
we may be loose with our words with. Com quem nós às vezes falamos palavras desleixadas. ¿Es verdad? Acontece? Ou não? Verdade ou não? Yeah. With our wife. Com a nossa esposa. Yeah. Many ways the lamp within disagrees and shines. Muitas vezes aquela lâmpada dentro de nós, Especially- ela resplandece não concordando. Especially two times during the day especially. Especialmente 2 vezes durante o dia. At night. À noite. Before we go to bed. Antes de irmos para a cama. At least my lamp shines on me. Pelo menos a minha lâmpada ela brilha em mim. Your attitude was wrong with your wife. A sua atitude com a sua esposa estava errada. You're not going to sleep well unless you take care of that. Você não vai dormir bem a menos que você cuide disso. And then the other time E a is outra vez first thing in the morning. é a primeira coisa na manhã. And then the Lord points out something as the shining light within you. Então o Senhor às vezes ele indica algo em nós que vai brilhar. My dear wife many times says, Minha querida esposa muitas vezes and diz, a lot of times I don't even know why, but she says, Lord, thank you for your light. eu nem sei porquê, mas ela fala, obrigado Senhor pela tua luz. Meaning, she got shined on about something. Significa que ela resplandeceu algo nela. And she doesn't need to tell me about it unless it involves me. E ela não precisa dizer para mim porque não está me envolvendo. But she just expresses her appreciation for the light to shine on her. Mas ela apenas expressa sua apreciação pelo resplandecer dessa luz nela. May we value and treasure the light. Que nós possamos dar valor e apreciar essa luz. Brothers, we don't want to live a life in darkness. Nós não queremos viver uma vida nas trevas. We want to treasure the Lord's shining light. Nós queremos valorizar esse resplandecer do Senhor. Okay, letter A, can we read that together, small a? O A minúsculo, podemos ler? Temos de nos abrir completamente ao Senhor em oração, para que Senhor, com as 7 lâmpadas de fogo, sonde todas as recâmaras da nossa alma, brilhando nela e iluminando nossas partes interiores para supri-las com vida. Okay. Isn't that precious? Não é precioso? We have the way to be transformed. Temos uma maneira de sermos transformados. Be fully open to the Lord. E estarmos totalmente abertos para o Senhor. Allow the lamp to search all of the chambers of our soul. Permitir que essa lâmpada sonde todas as recâmaras da nossa alma. Okay? Letter B. Letra B. Quem experimenta a maior transformação é aquele que é totalmente aberto ao Senhor. Let's read that again. Vamos ler novamente. Quem experimenta a maior transformação é aquele que é totalmente aberto ao Senhor. The one who experiences the greatest transformation is the one who is fully open to the Lord. Quem experimenta a maior transformação é aquele que é totalmente aberto ao Senhor. I think you need to put a little card on your desk. Você tem que colocar isso aqui num cartão na sua escrivaninha. To give you this promise. Para dar para você essa promessa. That the one who experiences the greatest transformation. Que aquele que experimenta a maior transformação. We have a desire and an aspiration to experience the greatest transformation. Nós temos um desejo, uma aspiração de experimentar a maior transformação. That will fully equip us for the God-man living. Para que nós possamos estar que ela nos equipa totalmente para esse viver do homem-Deus. Okay, brothers, in the last few minutes we'll just touch the matter of the organic maintenance of the golden lampstand. Nesses últimos minutos. Sir, you can have 15 more minutes. Oh. Yeah, you can go to 7:50. Okay. I don't want to race through this because it's a crucial point, but yeah, okay. So brothers, we'll go a little longer. Então vamos demorar um pouco mais. Thank the Lord for not only the high peak that's seen in the design of the golden lampstand. Agradecemos ao Senhor
por essa visão que é vista nesses 7 candelabros. And our experience of the details, our subjective experience of the E a details. nossa experiência subjetiva dos detalhes. Brothers, I just hope that, myself included, we all aren't satisfied with just knowing the details. Eu espero que todos nós não fiquemos satisfeitos por apenas conhecer os detalhes. There's many significances. Tem muitos Significances. significados. The base, the shaft, O pedestal, a haste, the 7 lamps, as 7 lâmpadas, all of the almond blossoms, todas essas amêndoas the florescendo, pure gold, o ouro puro, but all of these aspects and details of the golden mas lampstand todos esses detalhes e aspectos do candelabro de ouro can be experienced by us, podem ser experimentados por nós. right? So may we seek the Lord to be brought into the subjective experience Que nós, of this que lampstand. nós busquemos ao Senhor para sermos trazidos à experiência subjetiva desses candelabros, That really define the God-man living. que realmente definem o viver do homem-Deus. When we take care of the 7 eyes, Quando nós cuidamos desses 7 olhos, the 7 lamps, as 7 lâmpadas, the 7 spirits, os 7 espíritos, we take care of the God-man living. nós estamos cuidando do viver do homem-Deus. Okay, back to Roman numeral 4, a the- couple of points. Então, em Coríntios Romano 4, alguns pontos. The word organic maintenance. A palavra manutenção orgânica. So if we have a golden, living, blossoming, fruit-bearing tree Se nós, that shines out in life, se nós temos uma árvore que brota, que floresce, the maintenance, e a manutenção orgânica, it's organic. sim, é orgânica, It is not inorganic. não é inorgânica, It is not mechanical. não é mecânica, It is not just a procedural thing in an outward way. não é procedimento exterior. Okay, so what are we talking about? We're talking about Então, estamos falando sobre o quê? Christ in his heavenly ministry. Cristo no seu ministério celestial. And that heavenly ministry is, number 1, to cherish the churches, E esse ministério número 1 é para cuidar da igreja com carinho. to cherish Cuidar the com carinho lampstands. dos candelabros. The Son of Man. O Filho do Homem, We don't have a drawing that way, but the Son of Man o Filho do Homem was dressed as a high priest, estava vestido como um sumo sacerdote, but not like any other high priest in history. mas não como qualquer outro sumo sacerdote na história. And from his head to his feet, Então, da cabeça aos pés, we see a unique description of this Son of Man. nós vemos uma descrição única desse Filho do Homem. And we won't get into the details, Nós não but vamos entrar em detalhes, take care of the footnotes in Revelation 1. mas cuide das notas de rodapé em Apocalipse 1. So this Son of Man Então, esse Filho do Homem was walking. You know, a high priest, where should the high priest be walking? como é que um sumo sacerdote estava andando? Yeah. He should be walking Ele- in the ele- holy place and then entering into the Holy of Holies. Ele deveria estar andando no lugar santo e entrando no Santo dos Santos. Yet here this Son of Man is Aqui, walking in the midst of the golden lampstands. aqui, o Filho do Homem está andando no meio dos candelabros. So you may say, in some sense, he is in the holy place at least with the 7 golden lampstands. Então, em certo sentido, você pode dizer que pelo menos ele está no lugar santo, no meio das igrejas. But one of the aspects Mas of, dos aspectos of his appearance da sua aparência is that he has a girdle. é que ele tem um cinto. Cinto? Cinto. Cinturón. Yeah, he has a. This is where you put those É aqui que você coloca um cinto for strength, para a força, for work, para a obra, for fighting, para lutar, for wrestling. para a luta. But he doesn't have it here. Mas ele não tem esse cinto He aqui. has it here. Ele tem esse cinto aqui. It is not for fighting. Não é para luta, It is for love. é para amor. So even though he has eyes of burning fire, he has a voice like it's a multitude. Oh, sorry. Embora ele tenha
os 7 olhos, né? Embora ele tenha olhos de fogo, Yeah. So, and he has his feet e o pé dele that are burnished brass são como um latão reluzente for judgment. para julgamento. Yet, in the midst of all that, he has on a golden girdle, Aqui ele tem um cinto de ouro, and that golden girdle is around his breast. e aquele cinto de ouro está ao redor do seu peito. So, what is the significance of that? Qual é o significado disso? Is that the Son of Man who is caring for the lampstands Que é que o Filho do Homem que está cuidando dos candelabros, is caring for them with the divine strength of gold and Ele- the divine nature, ele está cuidando com a força de natureza divina but at the breasts, no peito, as motivated by love. motivado pelo amor. So, never forget that the shepherd, Nunca se esqueçam que o the pastor, Son of Man shepherding the churches, esse Filho do Homem apacentando as igrejas, in all that he's doing, em tudo que ele está fazendo, in using the tongs, usando os espivitadeiras, he's doing it in love. ele está fazendo isso em amor. I had the real sensation, brothers, that when those 7 epistles to the 7 churches are written, Eu tenho uma sensação, irmãos, real, que quando essas 7 epístolas foram escritas para 7 igrejas, I may be too much, but I consider them now as love letters. pode ser que seja demais, mas eu considero-as agora como cartas de amor. He is writing, in a sense, to his bride, his Em betrothed. certo sentido, ele está escrevendo para a sua noiva, para quem ele desposou. And he's reinforcing or reassuring of his love, Então ele está ali reassegurando o seu amor, but he's also asking for that response of love. mas também está aguardando por aquela reação de amor. Ephesus, I only have one thing against you. Em Éfeso, tenho porém contra ti uma coisa: You lost your first love. você perdeu o seu primeiro amor. How can we be a loving couple? Como é que nós podemos ser um casal que ama? I'm the one who loved you Eu sou aquele que te ama and loosed you from your sins, e te libertei dos seus pecados, but you don't love me anymore. mas você não me ama mais. At least not the way you did. Pelo menos não da maneira que amava. So this is his heart Esse é o coração dele. as he touches all of the problems, the weaknesses in the 7 churches. À medida que ele toca todos os problemas e as fraquezas nas 7 igrejas. I like to cut away your worldliness. Eu quero cortar a sua mundanismo. I like to cut away all of your wrong teachings of Jezebel. Eu quero cortar em vocês todo o ensinamento errôneo de Jezabel. And I especially like to cut away your lukewarmness. Eu especialmente quero cortar a sua mornidão. But this is done, this care, Isso é feito com cuidado, right, is with the breastplate, with a girdle that's about his breast. com esse cinto de ouro que está no seu peito. So, brothers, this is his organic shepherding in his heavenly ministry. Esse é o seu apacentamento orgânico And we na saw sua administração. And we saw, as Brother Scott shared with us, that Psalm 23, the Lord who is our shepherd, Então o irmão Scott compartilhou conosco que no Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor. some say that is, I think Brother Nee maybe said that refers to the pneumatic Christ. O irmão Atmani deve ter sido ele que falou que ele é o Cristo pneumático. That the pneumatic Christ Esse Cristo pneumático is the one who is shepherding us. É aquele que está nos apacentando. So that shepherding is between, Psalm 23. What comes before it? O Salmo 23, o que vem antes do 23? Yeah, 22. And what comes after it is 24. O que vem depois é o 24. And 22 shows Christ and his death, O 22 mostra Cristo e a sua morte. and also
in his resurrection to produce the e church. também a sua ressurreição para produzir a igreja. But Psalm 23 shows not only the resurrected Christ, but the ascended Christ. O 23 mostra não apenas o Cristo ressurreto, mas o Cristo ascendido, Who is now the Spirit, que agora é o Espírito. and he cares for us in an inward way. Ele cuida de nós de uma maneira interior. And eventually, through his shepherding care, E finalmente, por causa desse cuidado dele de apacentar, we are brought to the point where we are prepared to welcome back the King. nós somos levados ao ponto de estarmos preparados para darmos boas-vindas ao reino. So in Psalm 22, he's the crucified and resurrected Então, em Savior. 22, ele é o Salvador crucificado e ressurreto. In Psalm 24, he is the returning victorious King. E no Salmo 24, ele é o rei que está retornando vitorioso. But in Psalm 23, he is the indwelling pneumatic Christ. Mas no Salmo 23, ele é o Cristo pneumático que habita interiormente. So what's he doing in between his ascension and his return? Então, entre a sua ascensão e o seu retorno, o que ele está fazendo? He's in the midst of the lampstand. Ele está no meio dos candelabros. He is providing an organic shepherding to the churches. Ele está provendo um apacentamento orgânico para as igrejas. Okay, so his heavenly ministry is to cherish the churches in his humanity and nourish the churches in his divinity, to produce the overcomers through his organic shepherding. That was Roman numeral 4. Agora em Romano 4? 4. 4. A manutenção orgânica do candelabro de ouro é o ministério celestial de Cristo de cuidar das igrejas em sua humanidade. Letter A. A letra A. Cristo, como Filho do homem, está em sua humanidade. O cinto de ouro significa sua divindade e o peito é sinal de amor. Number 1. Número 1. Cristo estava cingido nos lombos, fortalecido para a obra divina, a fim de produzir as igrejas. Mas agora ele está cingido na altura do peito, cuidando das igrejas que ele produziu por seu amor. Amen. Number 2. Número 2. O cinto de ouro significa a divindade de Cristo como sua energia divina, e o peito significa que essa energia de ouro é exercida e motivada pelo seu amor para nutrir as igrejas. Amen. Amém. So, brothers, just to refer you back to Roman numeral 4, the reference verses. Voltando para os versículos de referência do Algarismo Romano 4. Since this is a training, right, brothers? Isso é um treinamento, certo, So irmãos? I'll just charge you, take care of those reference verses. Eu vou encarregar vocês de cuidarem desses Because versículos. we can see Christ as the shepherd in many aspects in Podemos ver the o Word. Cristo como pastor em como muitos aspectos da palavra. Okay, so first we have the breasts as a sign of love for him to take care of the churches. Primeiro nós temos ele com esse cinto Then nos B. ombros para cuidar das igrejas. Christ takes care of the churches in his humanity Então Cristo como Filho do homem cuida das igrejas em sua humanidade, as the Son of Man to cherish them. como Filho do homem para nutri-las. He is the best kind of care provider. Ele é o melhor cuidador, que Because provê o melhor cuidado. he doesn't just provide food. Ele não apenas provê alimento. I had a little spell in the hospital a few days recently, at the beginning of the year, No começo do ano eu fiquei alguns dias no hospital and the nurses brought me food, e as enfermeiras me trouxeram comida, and it was 3 times a day, e 3 vezes por dia. and it was nourishing, Foi algo nutritivo, totally lacking in cherishing. totalmente faltando qualquer tipo de carinho. Yeah, but the Lord in His care for the churches Mas o Senhor, no seu cuidado para com as igrejas, cherishes us Ele nos cuida com carinho, so that we have the appetite to receive the de nourishing. tal forma que possamos ter apetite para receber a nutrição. Tell you the truth, when some of those hospital trays came, I was like, Quando vinha aquela comida, eu no appetite não tinha apetite, because it was so cold, porque right? era tão fria, certo?
The Lord frio. takes care of us by cherishing us in His humanity. Mas o Senhor cuida de nós, cuidando com carinho na sua humanidade. Okay, so let's look at what that cherishing looks like in His humanity. Então vamos ver com que se parece esse cuidado com carinho na sua humanidade. Number 1, brothers. Número 1, irmãos. Ele prepara as lâmpadas do candelabro para torná-las adequadas, cuidando de nós para que sejamos felizes, agradáveis e confortáveis. So the dressing of the lamps should result in us having this kind of happy, pleasant, and comfortable feeling. Então, nessa preparação das lâmpadas deveria resultar para nós termos ficarmos felizes, agradáveis e confortáveis. When you have this wick that is too much char, Quando você pega esse pavio que tem muito carvão, you're not happy. você não fica feliz. You're not comfortable. Você não está confortável. But when He comes Mas quando ele vem in His humanity to take care of that na wick, sua humanidade para cuidar daquele pavio, to add more oil, ele acrescenta mais óleo. you get comfortable Você se sente and confortável you feel happy. e você Right? se sente feliz. Amen. Okay. Amém. So where are we? That was number 1. Then one. small a. Small a, o A minúsculo. A presença do Senhor provê uma atmosfera de ternura e calor para cuidar de nós e nutrir-nos, nos dando descanso, conforto, cura, purificação e encorajamento. And B? B. Podemos desfrutar a atmosfera do cuidado carinhoso da presença do Senhor na igreja, para receber o suprimento nutritivo de vida. Amen. Amém. Amen. Yeah. Number 2, I know we've touched this adequately, so let's read it together again. Vamos ler o 2 novamente. Ele apara os pavios das lâmpadas do candelabro, cortando todas as coisas negativas que frustram o nosso brilhar. Small a. A minúsculo. A parte chamuscada do pavio, o morrão, significa coisas que não são segundo o propósito de Deus e precisam ser cortadas, assim como a nossa carne, nosso homem natural, nosso ego e nossa velha criação. And small b. B, minúsculo. Ele apara todas as diferenças entre as igrejas, as transgressões, carências, fracassos e defeitos, para que elas sejam iguais em essência, aparência e expressão. Okay, we'll just read through the end. How about that? Vamos ler até o final. Cristo cuida das igrejas em sua divindade, com seu amor divino, significado pelo cinto de ouro sobre o seu peito, para nutrir as igrejas. Ele nos nutre consigo mesmo, como o Cristo todo inclusivo, em seu ministério pleno de 3 estágios, a fim de crescermos e amadurecermos na vida divina, para ser seus vencedores, a fim de cumprir sua economia eterna. Como Cristo que anda, ele conhece a condição de cada igreja, e como o Espírito que fala, ele apara e enche os candelabros de azeite fresco, o suprimento do Espírito. Para Amém. participar do seu mover e Amém. desfrutar o seu cuidado, devemos estar nas igrejas. Amen. Amém. To participate in His move, Sim, para Enjoy participar his do care. seu cuidar do seu cuidado. we must be in the churches. Devemos estar nas igrejas. We say that because the Son of Man is walking in the midst of the churches. Nós dizemos isso porque o Filho do Homem está andando no meio das igrejas. So his care is directed towards the golden lampstand, Então o seu cuidado está direcionado para os candelabros de ouro, toward the churches. com relação às igrejas. Thank the Lord for the golden lampstands. Agradecemos ao Senhor pelos candelabros de ouro. Hallelujah for the shining. Aleluia pelo brilhar. Hallelujah for the shepherd. Aleluia pelo pastor, His organic shepherding of the churches. no seu apacentamento orgânico nas igrejas. Amen. Amém.